Olá, amigos do Facebook e do YouTube. Vocês que estão acompanhando os vídeos e estão curtindo o canal. Muito obrigado pelas curtidas, pelos comentários e pelo estímulo para a gente continuar. Essa então é a nossa terceira conversa, que retoma ao primeiro vídeo, cumprindo então o compromisso de dedicar um vídeo especificamente a um autor brasileiro contemporâneo. Hoje, mais do que falarmos de um autor, vamos falar de um personagem, vamos falar de um gênero literário, que é o romance policial brasileiro, representado por Luiz Alfredo Garcia Rosa e seus 11 romances policiais. Garcia Rosa nos deixou há pouco, começo desse ano, e por isso está incluído nesses critérios, que são escritores contemporâneos vivos, porque muito recente a sua partida e a sua obra não pode deixar de ser mencionada. Conheci toda a obra do Garcia Rosa assim, por acaso. Não é a minha literatura predileta, romances policiais contemporâneos. Como muitos de vocês que estão me ouvindo, também li no devido tempo, no devido momento, Sherlock Holmes, Agatha Christie e, posteriormente, já uma leitura mais madura, me dediquei a Edgar Allan Poe e seu inesquecível detetive. Mas, para mim, particularmente, não se tornou uma constante. Mas, enfim, tomei contato com a obra de Luiz Alfredo Garcia Rosa, assim, meio aos atropelos. Ele já tinha escrito outros romances quando eu, numa livraria, numa conversa, me interessei. Pouco sabia a respeito. Então, algumas palavras rápidas sobre essa questão do romance policial. O próprio Luiz Alfredo, em palestra que na internet você consegue resgatar, tentou expor aos acadêmicos da Academia Brasileira de Letras toda a dificuldade que é você pensar em literatura e, ao mesmo tempo, incluir na literatura de alto nível o romance policial. Como foi que Luiz Alfredo Garcia Rosa alcançou, no meu ponto de vista, essa medida perfeita? Bem, algumas características da pessoa do escritor, que talvez por isso, então, tenha me chamado muito a atenção antes mesmo da própria leitura da obra dele. Aí, quando tinha por volta de 60 anos, e não me cobrem precisão nessas informações, ele nasceu em 1936, depois de uma belíssima carreira universitária, formado em filosofia e psicologia, professor emérito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, com trabalhos científicos respeitados e trabalho acadêmico desenvolvendo cursos de extensão, de pós-graduação na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Depois, então, desta carreira, ao que me consta, as informações de que eu disponho, ele decidiu escrever. Então, a sensação ao ler os livros do Luiz Alfredo Garcia Rosa é extremamente diferente e agradável, porque é impossível ele não, mesmo que não quisesse, é impossível ele não deixar de escorrer por entre as mãos, por entre as pinceladas da sua prosa, todo o conhecimento que ele adquiriu numa belíssima carreira acadêmica. Como eu dizia, talvez por isso eu tenha essa identidade, me sinto assim, amigo do Luiz Alfredo, sem nunca mesmo ter tido a sorte de encontrar com ele. Porque, de uma certa forma, eu sempre tive uma ligação muito grande com a literatura e durante os 30 anos que estive na vida acadêmica. E
talvez esteja me aproximando agora, então, da idade com que ele iniciou o seu trabalho literário. Pode ser que eu continue me inspirando no Luiz Alfredo, não em romances policiais, mas mais um pouco ainda sobre a figura do autor, do escritor Luiz Alfredo. Não posso dizer que isso tenha sido intencional ou não, mas o que ocorreu é que ele adotou a técnica do cânone, a técnica padrão, e criou um investigador. E, de fato, o personagem, no primeiro romance, era um investigador da polícia. O primeiro romance, escrito em 1996, O Silêncio da Chuva. Veja, ele escolhe, então, um investigador, escolhe uma delegacia, escolhe um bairro, escolhe uma cidade. E isso vai com ele leva isso nos romances seguintes. Em 1996, o primeiro romance, surge então a figura do Spinoza. Ainda não era o delegado Spinoza, mas surge a figura que hoje é conhecida como delegado Spinoza. E a grande sacada do Luiz Alfredo, não posso dizer intencional ou não, insisto, não sou professor de literatura, sou apenas um leitor. Enquanto eu não li pelo menos 2 vezes todos esses, eu não me senti habilitado a conversar. Mas, enfim, e os romances vão surgindo. Silêncio da Chuva, o primeiro, e vou apenas exibi-los na sequência. 98, 2 anos depois, portanto, Achados e Perdidos. Veja a capa, motivos de Copacabana. Então, como eu disse, ele escolheu Rio de Janeiro, Copacabana, escolheu uma delegacia, um investigador, e colocou esse investigador residindo em um bairro de Copacabana, bairro Peixoto, eu mesmo não conhecia. E coloca mapas nos romances, em algumas edições aparecem mapas da cidade de Copacabana. Segue então 1999, vento sudoeste, típico do Rio de Janeiro, aquele vento que sopra com frequência no Rio de Janeiro, sobretudo depois do verão. 99. 2 anos depois, Uma Janela em Copacabana. Bem, a partir, salvo engano, do vento sudoeste, o personagem ele vai envelhecendo com a sequência dos romances. Aí surge, então, algo assim como uma promoção, e o Spinoza, então, se torna o delegado Spinoza, e que percorre as ruas de Copacabana, essencialmente de Copacabana e Ipanema, tem então a sua casa, enfim, você pode ler, é como eu chamo o título desse vídeo, o romance policial, até mesmo para quem não gosta de romance policial, porque você vai ter um personagem que evolui, que amadurece, é como se cada romance ele estivesse mais velho, não necessariamente na mesma proporção em que eles vão se sucedendo, mas e você tem um escritor que tem uma formação filosófica e em psicologia que, querendo ou não, ele não consegue evitar que escorra para dentro dos seus romances. E daí, então, é uma aventura que não é como se fosse um imenso romance, uma novela gigantesca, belíssima. Uma Janela em Copacabana, Perseguido, sempre esse então espetacular, porque tem passagens ligadas a um sanatório para pacientes com problemas mentais, um médico que cuida de um paciente, e o Spinoza, sempre a figura do Spinoza. Isso em 2003. Um pouco mais sobre o Spinoza. Ele por si só daria uma prosa. É uma figura impressionante. Não tem como não simpatizar com ele. Ele tem casa, e ele descreve como você fica sabendo como ele arruma os livros, a famosa estante do Spinoza, o jeito dele arrumar os livros. E ele se mantém assim, ele vai envelhecendo, vamos usar essa palavra. E surge a namorada dele, que tem uma importância muito grande
na construção do personagem, mesmo em alguns romances ela aparece participando do enredo da história, mas muito discreta. A namorada do Spinoza mora em São Paulo, eles se encontram, então ele sai, ele passeia, ele sai para almoçar, sempre no mesmo restaurante. Tem lá o problema da torradeira dele, que queima a torrada só de um lado, e ele vai levando isso. Nenhum desses autores que eu citei no começo, Sherlock Holmes, Agatha Christie ou Edgar Allan Poe, nenhum deles pensou em fazer isso. É como se aqueles detetives ficassem estagnados e você pudesse ler toda a obra da Agatha Christie e pôr arroz sempre do mesmo jeito. Aqui não. É possível até que você consiga imaginar o Spinoza já aí beirando os 50, já quase com 60 no final, já com uma certa flacidez, uma certa barriguinha, enfim, é muito bacana isso. Na sequência, Spinoza sem saída, também aqui se passando em dos pontos de Copacabana, sempre com referência ao bairro Peixoto. Na Multidão, um personagem difícil, profundo, o que aparece aqui, né, o suposto homicida, difícil entender a mente dele. Céu de Origamis, se eu não me confundo, aqui é um dentista que tem alguns problemas. Sempre os personagens deles são assim, que aparecem, né? Que se envolvem com os homicídios ou os crimes, enfim. Fantasma, Luiz Alfredo Garcia Rosa. Se eu não estou confundindo também, aqui eu tenho uma personagem muito gorda que passa as tardes e as noites sentada numa das calçadas de Copacabana. Um lugar perigoso. Salvo engano, sim, foi com esse que eu comecei. Me encantei com esse que eu conheci, o Spinoza. Esse sim. Se tivesse que dizer, não tem nem mais um Spinoza, só ficou um, acho que na minha opinião ficaria Um Lugar Perigoso. Trechos e reflexões do delegado Spinoza, importantíssimos na formação do leitor. E aqui, um lamento, uma alegria, um lamento, um belíssimo último romance, A Última Mulher. Depois, então, este não é a última história do Spinoza. E o delegado aqui já está, ele começou aí com 40, aqui ele já está com 60 anos, muito, muito interessante, é fascinante. Como eu digo e estou dizendo para vocês, mesmo que você não goste de romance policial, é impossível não se interessar, porque mesmo que você abstraia as questões típicas e clássicas do modelo padrão, dos manuais de literatura, do que seja um romance policial, mesmo que você abstraia, você tem uma leitura aqui extremamente agradável, um passeio pelo Rio de Janeiro, pela história. Eu vou encerrando esse vídeo. Hoje eu deixei aqui a mostra a obra sobre as capas do Tomás Santa Rosa, uma homenagem a paraibano, mas que viveu a maior parte do Rio de Janeiro e que fez as capas mais importantes da literatura nos anos 30, 40 e 50 no Brasil. E deixo então, com meus respeitos, a esposa do Luiz Alfredo, Lívia Garcia Rosa, cujo nome eu esqueci de referir entre os escritores cariocas, exatamente porque não conheço ainda a obra da Lívia, mas ela tem um papel muito importante em todo esse vídeo que está aqui, pelo diário que ela manteve nos meses em que o escritor esteve acamado. Muito bom conversar com vocês. Até a próxima.